Então, agora para ilustrar como que a gente pode obter os métodos de agrupamento usando o Python, eu quero usar como exemplo ainda esse que foi o exemplo didático que eu usei para ilustrar os passos de cada um dos algoritmos. Então, nesse método aqui, nesse conjunto de dados aqui, a gente usou a distância euclidiana e aí a gente viu os 5 métodos hierárquicos aglomerativos que eu acompanhei com vocês quais que seriam os passos para fazer os agrupamentos. Então, aqui eu tenho 6 indivíduos, os salários, a renda deles em salários mínimos e as idades dessas pessoas. E aí a gente usou os diferentes métodos para obter esses agrupamentos, né? A última coisa que eu falei foram quais os critérios utilizados para a gente tomar a decisão de quantos grupos a gente vai ter. E aí eu vou mostrar isso no Python também. Então vamos lá. Primeiro eu vou definir aqui os pacotes, carregar os pacotes que eu vou utilizar. E aí, como esse exemplo é bem pequeno, né, um exemplo só didático mesmo, então eu tenho 6 observações, eu só digitei aqui e usei a função DataFrame para montar um DataFrame com esses dados. Então eu tenho aqui 6 observações, com a diferença que lá no exemplo era de 1 a 6. Como o Python começa no 0, então ele foi de 0 a 5, e as rendas e idades dessas 6 pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi plotar aqui um diagrama de dispersão usando o Matplotlib com as idades e rendas de cada uma das 6 pessoas. Então, a pessoa 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como eu falei, nesse caso aqui, eu consigo plotar as 2 variáveis. Vão ter várias situações práticas que a gente não vai conseguir. Aí a gente vai ter que usar, por exemplo, os componentes principais para poder plotar essas variáveis, porque a gente não vai conseguir plotá-las com um método tradicional, né? Porque a gente não consegue fazer gráficos com mais do que 3 dimensões. Então vamos lá. Para fazer a análise de agrupamento, primeiro eu vou chamar o meu conjunto de dados de X, só para ficar mais fácil de fazer a alteração aqui depois se eu precisar. Então, esse método aqui, linkage, eu passo para ele qual que é o meu conjunto de dados, né, que tem que ter variáveis numéricas, claro, e aí eu defino qual método que eu quero usar. Então, o vizinho mais próximo é single, aí eu tenho vizinho mais distante, distância média, que foram os que a gente viu, né, centroide e ward. Aí esses 2 aqui também estão implementados, mas que a gente não viu. Então, primeiro eu quero fazer com o vizinho mais próximo, então eu vou deixar aqui entre aspas single, que é o vizinho mais próximo. Aqui, se eu quiser olhar esse objeto Z formado, ele fala para mim quais que foram as observações unidas. Então, 0 e 1 foi a primeira e a segunda, que foram unidas a essa distância aqui. Depois, a 2 com a 5, a essa distância. 4 e 6, a essa distância, e assim por diante. Então, isso aqui é o histórico de agrupamento. No outro vídeo, eu mostrei para vocês, só que aí lá era 1 e 2, né? 3 e 6, mas é porque lá começava do 1 e aqui começa do 0. Mas isso não importa, porque na verdade a gente não vai ficar olhando para essa matriz Z, ainda mais para conjuntos de dados grandes, né? Não faz o menor sentido a gente ficar olhando para todos esses valores. O que a gente vai olhar vai ser o dendrograma. Então, o dendrograma, ele é obtido da seguinte forma, ó. Eu tenho as observações aqui, e aí ele monta para mim as uniões e a qual distância que isso foi feito. Ó. Então, só para voltar aqui e mostrar para vocês, para ficar claro. Então, olha, 0 com a 1, a distância é 3,23. Então, 0 e 1, a distância é 3,23. Depois, a 2 com a 5, a 4,12. Então, 2 com a 5, a 4,12. E assim por diante. Então, estão formados os grupos aqui, ó. Depois, a 4 com o grupo 0 e 1, tá nessa distância aqui. Depois, esse grupo com esse, a essa distância. Depois, essa observação com esse grupo. Aí, a gente tem que decidir onde que a gente vai fazer o corte. Então, a gente vai procurar onde tem a maior distância entre uma fusão e a próxima. Então, ó, a distância dessa para a próxima é essa aqui. Só que vejam que teve uma aqui no meio, ó.
Então, não é uma área livre. A área livre seria essa aqui. Então, desse verdinho, 4 alguma coisa, até 6 alguma coisa. A outra distância seria daqui até aqui, né, que está livre aqui nos outros. Então, essa seria a maior distância. Então, o corte seria feito aqui, que isso me daria 3 grupos. 1, 2, 3. Então, um grupo aqui com as observações 4, 0 e 1, outro grupo com 2 e 5 e outro grupo com observação 3. Aí eu vou dizer aqui, ó, é um dos métodos, né? Qual que é a distância que eu quero fazer o corte? Então, eu poderia colocar aqui 7, por exemplo, que daria certo também, né? Cortaria onde a gente quer. 9 também, daria certo. Mas eu pus 8. Aí esse é um outro código que é mais útil quando a gente tem muitas observações. Aí vocês vão ver que depois, quando tiver muitas observações, essa parte aqui de baixo fica difícil de enxergar. Então, ele mostra de uma maneira mais simplificada. Então, olha, ele mostrou aqui para mim pontilhado onde que foi feito o corte. Então, isso me deu aqui os 3 grupos. Aí eu crio um objeto chamado grupos ou qualquer outro nome e vou incluir uma nova tabela, uma nova coluna dentro do meu conjunto de dados com essa informação sobre os grupos. Aí olha como é que ficou o meu conjunto de dados. Antes ele era assim, né? Dados era com renda e idade. Aí eu criei uma nova coluna com informação sobre os grupos. Então tá aqui, ó. Então quer dizer que as observações 0, 1 e 4 fazem parte do grupo 0. As observações 2 e 5 fazem parte do grupo 1 e a 3 faz parte do grupo 2. Como que eu posso analisar esses grupos? Então, uma das formas é calcular a média, mediana, desvio padrão de cada um desses grupos que a gente obteve. Então, olha, o grupo 0, a renda média é 7,3, a idade 28. O grupo 1, a renda média é 4,4 e essa é a idade média. E o grupo 2, 18,2 e 38 de idade. O que a gente poderia dizer? Que o grupo que tem maior renda é o grupo 2 e a idade intermediária. O grupo 1 é um grupo que tem a menor renda e uma idade mais alta. E o grupo 0, que teria uma renda intermediária e mais jovens. Então, seria mais ou menos essa interpretação. Eu posso calcular a mediana, né? Talvez para não ser influenciado por valores discrepantes. Aí, o que acontece com a mediana? Na verdade, vai na mesma direção, né? O grupo 1 continua sendo menor renda, maior idade. Esse grupo aqui, renda intermediária, idade mais jovem. E o grupo 2, como só tem uma observação, né? Só tem essa observação. Então, não vai ter diferença entre a média e a mediana. Eu posso obter também o desvio padrão, caso eu queira olhar para a variabilidade. Claro que o segundo grupo não tem variabilidade, porque eu só tenho uma observação. Esse aqui, na verdade, a gente não pode olhar para ele, né? Porque cada variável tem uma média diferente, então a gente não pode comparar. Mas a gente poderia usar para calcular o coeficiente de variação, por exemplo. Mas eu não vou deixar ele disponível, não, porque eu não quero focar nisso agora. Se eu quiser também, eu posso obter usando a função query, né, pedindo cada um dos grupos para eu ver quais são as observações que estão dentro de cada grupo. Então, no grupo 0, eu tenho as observações 0, 1, 4. Aqui, ó, 0, 1 e 4 estão no grupo 0. Aí, no grupo 1, eu tenho 2 e 5. E se eu quiser fazer o grupo 2, eu vou fazer a mesma coisa. E chamar isso aqui de grupo 2, caso eu queira usar isso aqui em outra situação, né? E vou pedir para ver os elementos do grupo 2, que na verdade só tem observação 3. Então é isso, eu queria mostrar aqui nesse exemplo didático como é que eu poderia fazer com o vizinho mais próximo. Para mudar um método, basta eu vir aqui, ó, por exemplo, o vizinho mais distante, que é o método complete. Então, eu só mudo aqui, como o código já está prontinho, eu vou conseguir obter aqui os resultados de maneira muito rápida. Então, vamos ver a diferença aqui para o vizinho mais distante. Ó, já mudou.
Onde que seria a maior distância livre aqui? Na verdade, seria essa aqui, né? Que também resulta em 3 grupos, só que 3 grupos diferentes. E qual que é a distância que eu tenho que escolher? Poderia até escolher a 8, né? Que aí faria o corte aqui. Vamos ver. Olha lá, dá certo, 3 grupos. Então, no grupo 0, né, o primeiro grupo eu tenho a observação 0, 1 e 4. No grupo 1 eu tenho 2 e 5. E no outro grupo 3. Aí eu obtenho a média aqui, aí vou analisar qual que é a média de renda, qual que é a média de idade, qual que é a mediana, aí o desvio padrão eu não obtive. Então, qual que é o grupo 0 usando esses dados? Grupo 1, grupo 2. Ok. Se eu quiser, por exemplo, usar o método de Ward, que é um método que tenta achar grupos mais balanceados, né? Vamos ver se a gente vai ter um dendrograma diferente. Na verdade, dá muito parecido com o primeiro, né? Com o vizinho mais próximo. Onde que seria a distância aqui que a gente quer cortar? Maior área livre continua sendo aqui, né? Mas vamos imaginar que a gente quer fazer um corte aqui. Eu quero só 2 grupos. Então, eu poderia cortar no 20, por exemplo. E aí, o meu corte no 20 resultaria aqui. Aí, quais seriam as observações? No grupo 0, observações 0, 1 e 4. E no grupo 1, 2, 3 e 5. Qual que é a média desses grupos? Com menos grupos fica até mais fácil de analisar, né? Então, eu tenho aqui o grupo 0, que tem idade média mais baixa e renda mais baixa. E o grupo 1, a renda média um pouco mais alta e a idade um pouco mais alta. E em relação à mediana, o que aconteceu? A mediana deu um pouco diferente, né? O grupo 0 tem idade menor e renda maior, e o grupo 1 tem idade maior e renda menor mediana. Por que a média, a renda deu mais alta? Provavelmente porque aquele valor lá com a renda muito alta está no grupo 1. Aí puxou a média um tanto para cima. Então deu uma impressão que tinha uma renda mais alta nesse grupo, mas na verdade é por causa de uma observação só, né? E aí, nesse caso aqui, eu não vou ter o grupo 2, né? O grupo 2 não tem ninguém, porque eu dividi em 2 grupos. Então é isso, pessoal. Aí nos próximos vídeos eu vou querer mostrar outras opções do que a gente pode fazer para usar conjuntos de dados reais para fazer esses agrupamentos.